E vamos para mais um resumo de anime. Então não se esquece de curtir, de comentar e se possível se inscreve no canal. Rumo aos 10 mil inscritos. É isso, e lá vamos nós. O episódio começa mostrando um casal de irmãos se preparando para sair. E enquanto os dois se perguntam um ao outro aonde eles vão, bem na hora, a mãe deles aparece, dizendo que já pensava que os dois já haviam saído. E pergunta se os dois estão indo à mesma livraria, já que aparentemente eles gostam de ler. Então, depois que a mãe deles fecha a porta e sai, a irmã dele pergunta o porquê que ele concordou. E ele fala que não tinha muita escolha. E ela pergunta o porquê que ela está sendo obrigada a se dar bem com alguém como ele. E ele fala que não sabe e que também não quer ter que ficar se dando bem com ela também. Então ela fala que sempre odiou essa atitude passiva dele e o xinga. E ele responde dizendo que sempre odiou a atitude egoísta dela e a xinga de volta. Então mais tarde, depois de jantar, enquanto os dois lavavam a louça, o pai deles fala que está feliz, que aparentemente os dois estão se dando bem, já que morar com alguém do sexo oposto nessa idade aparentemente não é muito incômodo. E o pai deles continua dizendo que aparentemente ele se preocupou à toa. E a sua esposa fala que no dia de hoje é comum ter vários tipos de famílias diferentes e que eles serem meio irmãos não é um impedimento. Então a irmã do protagonista se aproxima e fala que ele já sabe das regras, que não pode fazer nada que possa chatear os seus pais. E ele fala que sabe disso e que vai levar pro túmulo tudo o que aconteceu entre eles dois. Então, olhando para ela, ele fala que ela tem um ar muito superior e pergunta desde quando que ela se tornou desse jeito. E ela responde que se ela não era assim antes, então é culpa dele ela ter se tornado assim agora. Então mais tarde, enquanto ele estava no seu quarto lendo seus livros, de repente alguém bate na porta. E ao abrir, era sua meia-irmã, que já entra no quarto dizendo que está chegando no limite. E ele pergunta sobre o que é que ela está dizendo. E ela pergunta por quanto tempo ele vai continuar chamando ela pelo primeiro nome, fingindo que eles são próximos. Mas ele responde que ela também o chama pelo primeiro nome. E ela fala que é melhor do que ficar ouvindo ele dizer o seu nome toda hora. Mas ele fala que agora que eles têm o mesmo sobrenome, não tem muito o que fazer. Então ele pergunta como é que ele deveria chamar por ela. Então ela sugere que ele a chame de irmã mais velha, já que faz todo sentido chamar ela assim. Só que ele pede para ela esperar e questiona se ela realmente é a irmã mais velha, já que isso é totalmente o contrário, já que é para ser o irmão mais velho, quem tem que ser chamado assim é ele. Então ela explica que nessa sociedade consideram o filho primogênito mais velho, e esse é o primeiro fato. E o segundo é que ela nasceu primeiro que ele, por isso ela tem que ser a irmã mais velha. Mas ele fala que se ele não estiver ruim da memória, eles dois nasceram no mesmo dia, e com isso eles têm exatamente a mesma idade, mas ela fala que só o dia é igual e que também ele tem que considerar a hora que eles nasceram. E ela fala que conversou com Minekai para esclarecer o assunto. Então ela fala que nasceu às 11 horas, enquanto ele nasceu às 11h34. Por isso é determinado que ela seja a irmã mais velha. Mas ele pergunta se no Japão não é o gêmeo que nasce primeiro que é tido como irmão mais novo. Mas ele fala que para começar, eles nem são irmãos. Mas ela percebe que aquela conversa de nascer primeiro ou ser o mais novo não passa de mentira. Mas ele continua dizendo que seja como for, ele vai ser o irmão mais velho. Mas ela fala que não, que ela quer vencer a irmã mais velha, já que só de pensar em ser a irmã mais nova dele, lhe causa calafrios. E ele fala que o sentimento é mútuo e que ele não quer nem pensar em ser o seu irmão mais novo. Então ele fala para ela esperar um pouco, já que ficar se encarando não vai resolver nada. E diz que nessa situação, qualquer pessoa razoável resolve as coisas com uma disputa. E ela concorda. Então ela propõe uma ideia, dizendo que a partir de agora vão esconder que tiveram um relacionamento no passado e vão começar a agir como meio irmãos que se dão bem. E tudo deu certo até agora, mas pode chegar um momento que eles vão acabar discutindo. E um deles pode acabar se descuidando e revelando tudo para os seus pais. E ele também adiciona uma regra de que quem falar e agir como se não fosse o irmão dele vai acabar perdendo o título de irmão mais velho e vai se tornar o mais novo.
Então ele pergunta se essas regras também vão valer quando seus pais não estiverem por perto. E ela fala que sim, e que isso vai valer uma única vez por derrota. E que quando acontecer, a decisão da punição vai ser decidida na hora. Então ele concorda. Então ela fala que a partir de agora, os jogos vão começar. E de repente, ela começa a mexer nos livros do prota, que pergunta o que ele está fazendo. E ela fala que nada demais, já que afinal, os dois são irmãos. Então ele percebe que ela já está fazendo a sua jogada, já que se ele agir de forma diferente, ele vai acabar perdendo o posto de irmão mais velho. E se ele ceder a qualquer provocação dela, ele vai acabar se tornando o irmão mais novo dela e vai ter que pagar por essa punição. Então ele percebe que a partir de agora, ele vai ter que ignorar todas as provocações que ela fizer. Mas ele continua dizendo que isso pode acabar sendo ruim, já que sua caixa de Pandora está ali bem no meio desses livros, e se por acaso ela achar, pode acabar tendo problemas. E justamente naquela gaveta é que é o lugar onde ele não pode deixar que ninguém mexa de jeito nenhum. E enquanto ele falava isso, bem nessa hora, ela se aproxima justamente dessa gaveta, e ele se questiona o que diabos ele pode fazer. E antes que ela pudesse abrir, ele fala que não quer mais fazer isso, que não quer mais brigar com ela, e diz que sente muito se ele a irrita e que agora ele vai sair da sua frente. Só que isso não passa de uma estratégia para que ela não mexa na sua gaveta. Então ele se aproxima e sugere que os dois deixem isso de lado. E a princípio, ela fica meio mexida com as falas dele. Isso faz com que ela perca a aposta que eles fizeram, já que ela não deveria ter se comportado desse jeito, o chamando pelo sobrenome. Mas ela fala que ele também perdeu, mas ele diz que não, já que querer parar com as brigas também é a atitude que dois irmãos fariam. Então ele fala que já que essa é a primeira rodada que ela perdeu, ele vai pegar meio leve. Então ele pede para que ela o chame de outro jeito. E ao perguntar como é que ele quer que ela o chame, ele fala que ela pode chamar ele do que ela quiser. E ela chama ele de irmão, o que deixa ele meio sentido, só que ele não demonstra. Então ele fala que se ela aprendeu a lição, é melhor ela parar de tentar mexer com ele. E diz que ela deve estar pensando que ele lê histórias de mistério demais, mas que a diferença entre ele e ela está no conhecimento que ele possui. Então, olhando para ele com os olhos cheios de água, ela fala que antigamente ele não costumava dizer esses tipos de coisas cruéis para ela. Então ele fala que ela está certa e se desculpa. Então ela fala que ela sempre odiou que ele consegue fazer tudo isso com muita facilidade, e ela sai dali completamente irritada. Então no dia seguinte é o primeiro dia de aula dos dois, e eles falam que não seria problema se os dois estivessem na mesma escola, só que também, infelizmente, os dois vão estudar na mesma turma e com o mesmo sobrenome. Por isso, tentar fingir que eles são estranhos vai ficar um pouco mais difícil. Então durante a cerimônia, ela fala para ele que a partir do outro dia eles vão vir separados, e ele concorda. Então ele pergunta se ela não deveria estar focada em fazer amizades, já que o ensino médio é a fase da virada. Mas ela pergunta quem é que precisa disso agora. Ele continua dizendo que ele é o único que sabia que antigamente ela era uma completa nerd. E ele continua dizendo que ela quer deixar isso para trás e se reinventar. E pergunta se não é verdade isso. Mas ela fala que ele não precisa se preocupar com isso, já que ela tem uma arma secreta na manga. E ao chegarem na turma, aparentemente, ela já foi a primeira a se entrosar com as alunas da sala, enquanto o protagonista não conhece ninguém ainda. E ele percebe que ela já tinha planejado tudo, já que ela já tinha se candidatado a ser a oradora do colégio, o que acabou facilitando com que ela tivesse mais oportunidades de se entrosar com as alunas da sala, já que ela havia estudado para tirar as maiores notas para ser a representante do primeiro ano. Então ele se pergunta como diabos que ela tem notas melhores que ele. Então mais tarde, dois colegas de classe se aproximam dele e perguntam qual foi a escola de fundamental que ele frequentou. E ele fala que foi a Nagmi. Então eles convidam ele para jogar videogame, mas ele fala que não é de jogar muito. Então ele começa a se perguntar o porquê esse interesse todo nele agora. Então um deles se aproxima e pergunta se é verdade, se ele e a garota atrás dele são meio irmãos. Então mais tarde no banheiro, ele se pergunta se foi ela que espalhou esse boato pra turma.
E mesmo que uma hora todos acabariam sabendo disso, ele se questiona se ele realmente teria coragem de fazer uma coisa dessas. Então de repente, ele escuta dos garotos entrando no banheiro e já escuta que eles estão falando da sua meia-irmã, dizendo que ela é bastante bonita. E o outro pergunta se foi por isso que ele já se agarrou ao irmão dela fazendo aquelas perguntas. Enquanto isso, o protagonista está no banheiro ouvindo toda essa conversa. E aparentemente, as suas suspeitas são verdadeiras, já que ele já foi colocado sendo o irmão mais novo dela. E ao sair do banheiro, o protagonista fala que já entendeu tudo, que eles estão tentando usá-lo como trampolim para chegar nela. Então mais tarde, depois de chegar em casa, a garota escuta alguém abrindo a porta e ao chegar na escada, ela vê que é seu pseudo irmão mais novo, que já vai perguntando o que foi. Então ela pergunta se ele não está chateado com alguma coisa, já que os garotos da turma estão se aproveitando dele. E ele pergunta se ela está falando daqueles que estão se aproximando em volta dele. E ela fala que eles só estão querendo usá-lo porque ele parece ser alguém quieto, porque não tem coragem de falar diretamente com ela. E ela fala que não gosta de gente desse tipo. Então ele fala que é só deixar eles falando e não entrar na conversa, que isso tudo se resolve. Só que ela parece estar preocupada com ele. Então ele pergunta o que tem, mas ela responde que não é nada demais. Então no dia seguinte, enquanto eles caminham até o colégio, o prota pergunta o que diabos ela está fazendo. Então ele se vira e pergunta se eles não tinham concordado em ir separados pro colégio. E pergunta o que ela está pensando em fazer. Então ao chegar na escola, os dois garotos que estavam falando no banheiro se aproximam dele e o cumprimentam. E ao convidarem ele para irem juntos até a sala, a sua meia-irmã se aproxima, dizendo que agora ele não pode, já que os dois estavam conversando. O que deixa o protagonista meio surpreso, se perguntando o que é que ele está fazendo. Então meio surpresos, os dois olham e perguntam se realmente eles dois são apenas irmãos. E ela fala que sim, só que ela gosta muito do seu irmão mais novo. Então mais tarde, depois de chegar do colégio, a irmã do prota recebe uma mensagem da sua mãe dizendo que ela e seu pai vão se atrasar para chegar em casa. Então o prota fala que vai preparar alguma coisa para ele comer. E ela pergunta se ele sabe cozinhar. E ele fala que um pouco, já que ele morou um tempo com o seu pai. E ele ia perguntar para ela se ela também sabia. Só que ele se lembra que ela não era muito boa na cozinha. E ao perguntar o que ele vai preparar, ele fala que vai fazer aquilo que tiver na geladeira. E enquanto ele confere o que tem na geladeira, ela fica se lembrando da situação que aconteceu no início da aula de hoje. Então mais tarde, ao preparar o jantar, ela fica impressionada que o protagonista de fato sabe cozinhar. Então ela chama por ele e fala que sobre aquela situação que aconteceu de manhã, sobre ter o seu braço em volta nela, que ele deve apagar isso da memória. Mas ele fala que já tinha se esquecido disso até ela o lembrar. Isso deixa ela meio irritada. Então ela fala que precisa pensar em um jeito de quebrar aquela cara de indiferença dele, para fazer ele se lembrar de como ela é. Então de repente, enquanto ele tomava o seu chá, ela sai do banho completamente de toalha, o que deixa o prota completamente surpreso. E ela fica feliz, dizendo que essa era a reação que ela esperava. Então ele pergunta o que é isso que ela está fazendo. E ela fala que esta é apenas sua casa e pergunta o que tem de mais. Só que ele fica completamente vermelho e vira a cara para não olhar. Mas ela acaba percebendo isso e tenta o provocar ainda mais. E ao perceber que ele está meio que olhando para ela, ela fica feliz com isso, dizendo que apesar dele fingir ser indiferente nessa situação, ele acabou perdendo a sua compostura. Só que de repente, ela se dá conta que desse jeito, parece que ela está tentando seduzi-lo. Isso vai completamente contra as regras da aposta que eles tinham feito. Então o protagonista se levanta e se aproxima dela. E de repente, ele pega o seu casaco e coloca em volta dos seus ombros, dizendo que a aposta que ela estava tentando o provocar. Só que seu plano acabou dando um pouco errado, dizendo que ela é sempre tão reservada, mas uma vez ou outra, ela acaba fazendo esse tipo de coisa por impulso, assim como ela tinha feito de manhã mais cedo. E se ela agir assim na frente de todos, ela vai acabar perdendo a reputação que ela construiu. Mas ela fala que ele é da sua família agora, e que ela não suporta ver outras pessoas desmerecendo alguém da sua família. Então ele agradece, dizendo que ela já ajudou bastante, e diz que agora ela deveria dizer algo
já que ele a agradeceu por ter ajudado. Mas ela se levanta e fala que não foi nada. E quando ela ia falar que ia vestir seu pijama, de repente, o casaco do protagonista cai e ela acaba tropeçando em cima. Então, só de toalha, ela cai bem em cima do protagonista. E enquanto os dois ficam se encarando no sofá, as lembranças do passado começam a aparecer de novo. Então ele se aproxima dela e quase a beija, só que bem nessa hora, os seus pais chegam em casa e ela se desespera perguntando o que eles vão fazer agora. Então ele pede para ela se esconder. E ao perguntar onde ela vai fazer isso, ele manda ela se esconder embaixo do sofá, já que não vai dar tempo dela chegar no seu quarto. E ao chegar, o pai do prota pergunta se ele está sozinho, só que ele fala que a Yumi já foi dormir. Enquanto isso, ela fica debaixo do sofá, pensando que se os seus pais não tivessem chegado logo, eles teriam resolvido aquela situação ali mesmo. Enquanto isso, o prota fica se perguntando o que diabos ele tentou fazer com ela, dizendo que por um instante, quase que ele resolveu todo o seu problema. E assim termina o primeiro episódio. Curta e comente para parte 2 e não se esquece de se inscrever no canal. Até!